Bom, economicamente, o mundo inteiro sempre considerou o Japão uma potência. Mas não é exatamente o que se passa nesse momento na economia japonesa, que inclusive foi ultrapassada pela China como segunda maior economia mundial. O Japão está vivendo um momento econômico muito difícil. O governo terá dificuldade em conseguir recursos para aplicar na recuperação do país. Portanto, essa tragédia afeta bastante a terceira maior economia do mundo. Eu já disse aí, o Japão vive um momento difícil, com o aumento do déficit público e o produto interno bruto em desaceleração. E a repórter Simone Queiroz está na Bolsa de Valores de São Paulo. Boa tarde, Simone. Como é que o mercado financeiro está reagindo a essa tragédia no Japão? Olá, Karim, boa tarde. Bom, o impacto foi imediato. As bolsas asiáticas fecharam em queda. Logo em seguida, também, as bolsas europeias seguiram a mesma tendência. Ao longo do dia, com uma análise mais aprimorada do que tinha acontecido e dos efeitos, essa reação negativa foi um pouco diminuindo. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York, o índice Nasdaq está positivo, estável, mas com tendência positiva. Dow Jones também estável, mas também com uma tendência positiva. E aqui no Brasil, o Ibovespa, que é o índice aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, está operando com uma alta de 1%. Eu vou conversar agora com o professor Evaldo Alves, professor de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Professor, passado esse primeiro impacto, o que a gente deve esperar de efeito na economia, não só do Japão, mas em todo o mundo, em função do que aconteceu lá no país asiático? O que deve acontecer, na verdade, vão ser esforços no sentido de recuperar essa devastação. Agora, do ponto de vista econômico, felizmente para o Japão, essa tragédia ocorreu em região não industrializada, em região onde não tem muita atividade econômica. Portanto, o que vai exigir é um esforço de reconstrução, mas não vai afetar de uma forma tão dramática a produção japonesa e, portanto, não terá reflexos nos outros países, na medida em que o Japão é a terceira economia mundial, exporta muito, compra muito, mas não vai haver esse reflexo negativo, porque a área produtiva não foi afetada com esse terremoto. Mas um país que tem uma economia combalida nos últimos tempos vai precisar de ajuda internacional. Os grandes parceiros mundiais estão em condições de ajudar o Japão a se recuperar, a remontar a infraestrutura do país? A reconstrução vai ser difícil porque o Japão está muito endividado, portanto, sem recursos para fazer a reconstrução, e os parceiros naturais do Japão nesse contexto seria, de um lado, os Estados Unidos e, de outro lado, os países europeus, que também estão enfrentando uma grave crise. Portanto, o Japão vai precisar de ajuda, sim, mas vai ter que buscar outras alternativas que não os parceiros tradicionais. Japão e Brasil mantêm relações comerciais intensas. De que forma o Brasil pode sentir o que aconteceu no Japão? E se o Brasil pode ajudar de alguma forma o Japão a se recuperar? O Brasil pode ajudar fornecendo mais produtos, serviços, o Brasil tem uma parceria comercial importante com o Japão. O Japão é um dos grandes parceiros nossos e isso se deve também ligar a um outro fato. O Brasil tem ligações afetivas, tradicionais, emocionais com o Japão. Aqui está a maior colônia japonesa no mundo. Por esta razão, devemos ajudar sim, não só com esforços, com produtos, mas também com recursos, se for o caso. Agora, no Brasil existem muitos carros japoneses, de marca japonesa, porém já feitos no Brasil. No entanto, as peças são fornecidas pelo Japão. O senhor acredita que pode haver um desabastecimento? O consumidor brasileiro pode sentir, pelo menos nesse aspecto? Isso não deve afetar de uma forma contundente a produção aqui, porque existem alternativas de buscar peças, mas que as produtoras locais no Brasil devem estar planejando isso, esforços para não haver desabastecimento, porque a gente importa muitos componentes do Japão. Essa estratégia tem que ser montada rapidamente para não ter desabastecimento. Muito obrigada.